Salve, queridos mirmidões! Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou tentar gravar esse vídeo com a câmera do celular e gravar a tela aqui do computador e ver se a sincronização eu consigo fazer no CapCut. É, Vamos ver se dá certo. Como vocês sabem, eu sou um idoso aqui aprendendo a gravar vídeo. Se ficar vazando no microfone barulho de caminhão, cara, é que sei lá, essa cidade aqui parece que está eternamente em reforma e construção. A avenida aqui de casa sempre passa uns caminhão dos mais velhos possíveis, assim. O cara comprou o caminhão no ferro velho, fazendo baita barulho. É irritante, mas a gente segue fazendo o que tem que fazer. Trazer para vocês, como vocês já viram aí na thumbnail, um react, uma análise do vídeo do treino atual do Nick Walker. Nick Walker bebezinho, que mudou bastante o jeito dele treinar, para quem acompanha ele nos últimos anos, e me surpreendeu as coisas que ele falou aqui, porque a gente consegue analisar e pensar algumas informações que às vezes o cara ele não consegue comunicar direito por falta de conhecimento técnico mesmo, né? Muitos fisiculturistas têm ótimas genéticas, ótimos feelings de treino, mas não tem conhecimento técnico. Então ele vai falar de uma coisa X e acaba chamando essa coisa X por um nome de uma coisa Y. E daí quem ouve e vê quando se trata de uma frase fora de contexto ou de um conteúdo mais curto, entende que ele está falando uma coisa quando na verdade ele está falando outra. E, então vamos lá para essa análise e bora. How has your approach to training evolved over the years? Aqui o cara que está entrevistando ele pergunta como a abordagem de treino dele evoluiu no decorrer dos anos. It's funny because I was talking about that with my coach yesterday because he asked me a little something similar. So I think when I first started, obviously, like I think even for you, like genetically, we just pick up weight and grow. But over time, Então ele fala que estava conversando com o treinador dele ontem sobre isso, né? Ontem em relação ao dia que ele gravou esse vídeo. E daí ele fala assim, basicamente eu acredito que quando a gente começa na academia, a gente simplesmente quer pegar mais peso e crescer, né? A nossa genética ajuda também, mas com o tempo. you have to understand how training works. But I also think I did a lot more volume than what was required. Daí ele fala que com o tempo você tem que entender como o treino funciona. E daí ele fala que antigamente ele fazia muito mais volume do que o necessário. Que é curioso, né? Porque a gente tem a lembrança do Nick Walker como um cara carregador de peso. Mas pelo visto, ele geneticamente sempre foi um cara muito forte. E mesmo levantando muito peso, ele fazia muito volume. E eu acho que daí que veio a necessidade dele mudar a abordagem de treino dele. Porque quando você junta muito peso com muito volume, além da recuperação, a tendência é que surjam lesõezinhas crônicas, dores crônicas ali. Alto volume e alta intensidade, apesar das pessoas ainda terem esse erro conceitual, não são inversos. Porque justamente a musculação é uma atividade intervalada por excelência. Essa, essa inversão, essa oposição, ela acontece, por exemplo, em atividades que são cíclicas e não intervaladas. Então, se você vai fazer uma maratona, você não consegue fazer a maratona toda em alta intensidade, porque ela não é um sprint. Então, você faz a maratona, igual eu já falei para vocês no outro vídeo. Eu tô com um pigarro, então vocês vão ter que lidar com isso. E eu não vou editar, como vocês mesmos sabem, que é como se a gente estivesse trocando uma ideia aqui. Então, quando você vai fazer uma maratona, ela é um alto volume, né? Uma distância muito longa, você não consegue fazer ela toda em alta intensidade. Um sprint, ele é mais curto, você consegue fazer ele todo em alta intensidade. Mas porque são atividades cíclicas. O,
A musculação ela é uma atividade intervalada, então você vai lá, faz uma série, descansa, faz outra série, descansa. E sendo a intensidade da musculação relativa, então é percentual de uma repetição máxima, né? E a gente faz de maneira didática uma estimativa em cima de faixas e repetições máximas. Então você consegue, sei lá, fazer 30 séries na semana para determinado músculo, se você tiver dentro da sua capacidade recuperativa e com um treino bem distribuído, e essas 30 séries serem todas feitas por volta de 4, 6, 8 repetições. Você vai ter um treino com alto volume e alta intensidade. Então não existe essa oposição, apesar das pessoas falarem. Mas quando você extrapola e você combina essas duas coisas sem um bom senso, sem um bom cálculo, a tendência é que você acumule lesões ou dores. And I just think as I got older, I got more experience, knew how to connect with the muscle better. You realize quality over quantity. Ele fala que conforme ele envelheceu, ganhou experiência, ele começou a ter uma conexão com o músculo melhor, né? Então, eu acho esse papo de conexão mente-músculo um negócio muito místico do fisiculturismo, mas não deixa de ser uma consciência corporal melhor, né? Isso a gente consegue colocar em termos mais técnicos, né? O cara tem uma capacidade de executar o exercício com maior consciência, com uma execução melhor, sem direcionar para outros músculos que possam ser sinergistas daquele movimento. Simplesmente melhora de execução, não tem nada de mágico nisso, né? Conexão mente-músculo, mind-muscle connection. O cara ele vai melhorando, ele vai fazendo um supino e vai entendendo que ao supino você tem que fazer uma amplitude, alongando tudo e estendendo o cotovelo até determinado ponto em que você ainda mantenha boa parte do trabalho no peitoral e não passe daquele ponto para o tríceps ajudar, ou então mantenha as escápulas travadas para ter o ancoramento da articulação do ombro, enfim. Esses pequenos detalhes que você vai adquirindo de experiência conforme você vai ganhando anos de treino, e ele percebeu que qualidade era melhor do que quantidade. So now I don't want to say I take an exact low volume approach per se. It's a lot lower, obviously. Like I'm only doing like right now this entire prep going into Tampa, I've only trained 4 days a week, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Então ele não quer se classificar como um low volume, né? Imagino que ele esteja falando daquele low volume verdadeiro mesmo, né? De 4, 8 séries semanais somente para determinado músculo, mas é muito menor do que ele fazia antigamente. Então atualmente nessa preparação em que ele está tendo resultados absolutamente bizarros, né? Se a gente dá uma olhada aqui no Instagram dele, a gente consegue ver o shape que ele está colocando. Se ele acertar esse shape no palco, provavelmente é o prime definitivo dele, muito acima do Pittsburgh, né? Então, e nessa preparação ele está treinando somente 4 vezes na semana. Daí ele fala aquele padrão, né? Segunda, terça, quinta, sexta, descansa quarta, sábado, domingo. I have done 2 sets per exercise. Ele faz 2 séries por exercício e um rest pause. Só que a gente tem que lembrar essa questão das confusões em relação aos termos que são utilizados das técnicas avançadas, né? Ele vai falar que é o intensificador preferido dele. Mas eu desconfio que esse rest pause que ele está falando aqui é muito mais uma configuração de cluster, uma myo-reps, digamos assim, do que o rest pause em si, que você chega na falha, depois da falha, depois da falha. Por quê? Porque ele vai falar aqui o que ele considera falha. Então, calma que vocês vão entender o que eu estou falando. A rest pause at the end of the second set. That is for every exercise. That has been. Daí ele fala que faz isso para todo exercício, que é justamente o que eu falo, né? Não tem essa de você só pode colocar uma série fragmentada em determinado exercício, ou determinado tipo de exercício, ou no final do treino, ou no começo do treino. Fragmentar a série é simplesmente separar a sua série em pedaços, não importa
É só isso, entendeu? Então, ele pode chamar de intensificador, aqui a gente chama de técnicas avançadas, mas não é nada disso, não é nada de especial, é simplesmente fragmentar suas séries. Então, ele faz 2 séries retas, mais uma série fragmentada, é basicamente isso. My foundation of this entire training, I love rest pause sets. That's my favorite intensifier, so that's what I've always done. And that was just a way of, instead of doing more sets, that was a way of me of just getting more intensity out of the second set rather than adding another set. É que são erros conceituais, né? O uso do termo intensidade sem levar em consideração o critério científico para isso, né? Então é aquela questão da intensidade do treino e não intensidade medida em percentual de 1 RM, mas ele está basicamente falando que é uma coisa que eu, por exemplo, utilizo nos meus treinos com a maior reps. Em vez de você adicionar uma terceira série reta, no caso dele, ele pega e faz uma série fragmentada. E ele sente que isso é uma forma de você extrair mais intensidade. Eu acho que a gente pode traduzindo para o nosso entendimento de treino mais atualizado, né, mais científico, seria ele estaria extraindo mais repetições feitas com a melhor capacidade de produção de força, pontos cruzadas e tudo mais, por causa do descanso pausa, né? Então, por causa da dissipação de fadiga. Então, é aquela ideia de que você está sempre, quando você está fazendo uma série fragmentada, você está sempre fazendo as repetições onde tem a quantidade de pontos cruzados acontecendo, a maior tensão mecânica sendo experienciada pela maior a quantidade de fibras sendo recrutadas, especialmente se você está trabalhando com uma faixa de intensidade mais baixa, né? Mais alta, quer dizer, perdão, então uma faixa de repetições mais baixas. E daqui ele vai falar mais para frente sobre faixa de repetições, mas eu acho que é o único ponto que eu discordo dele, mas vamos seguir. And I feel like that has transformed my physique without exactly fatiguing it too much. É exatamente isso, ele percebeu que quando ele adicionou a série fragmentada, fez um diferencial grande no físico dele em relação a aspecto e densidade e tudo mais, porque você está sempre trabalhando com aquelas repetições que seriam as repetições válidas, né, entre muitas aspas, porque eu já expliquei isso aqui no canal, sem fadigar tanto o físico, justamente por causa da característica de dissipação da fadiga dos clusters, né, das séries fragmentadas. E é exatamente na hora que ele explicar o que ele considera falha, vocês vão entender porque eu estou falando que eu acho que ele faz muito mais uma configuração de cluster, myo reps, do que uma configuração de descanso-pausa, né? Rest pause tradicional. And I don't do back off sets the way I used to anymore. Like, for example, from the leg press, 7 plates, and I get 15 reps, my goal is to match that as close as possible, or get a rep or 2 less if if it happens. But regardless if I match or not, it turns into a rest pause. Então ele não faz mais, e daí aqui a gente já começa a ver que o que ele chama de rest pause é muito mais uma configuração de myo reps. Por quê? Myo reps é quando você faz uma série reta e daí você fragmenta a próxima série buscando você atingir a quantidade de repetições que você fez na série reta. Claro que aqui ele está falando de um leg press com 7 placas que ele faz 15 repetições. Não é uma faixa de repetições que eu gosto de utilizar, né? Mas ele não abordou muito nesse vídeo a faixa de repetições que ele faz em outros músculos, mas ele deixou bem claro que em pernas ele faz uma faixa de repetições mais alta. E daí eu já posso também mais para frente falar porque eu acho que ele sentiu que isso funcionou para ele, já que era um ponto fraco dele. Mas percebam que ele fala que ele não faz mais back-offs, né? Só que ele vai fazer o rest pause sempre tentando atingir a quantidade de repetições que ele fez na série reta. Isso é uma configuração de myo reps. É basicamente isso. End up getting 20 reps or 22 reps at the end of that second set. And I don't mind that. I have been able to really pay attention to the fatigue standpoint, which is very important. Obviously, I don't want to get into that because everyone's, fatigue management. Listen, you got to fatigue yourself.
Daí ele fala aqui que ele repara na fadiga e percebe até onde ele pode ir, mas ele não quer se aprofundar nisso por causa do papo de manejar fadiga da internet. E ele tem um certo preconceito com isso, da maneira como ele colocou aqui. E ele fala: você tem que se fadigar, você tem que dar o seu máximo no treino. E que de fato é. Quando a gente fala manejo de fadiga, a gente não fala de fazer um treino confortável, que você sai de boa, como se você nem tivesse treinado. Na verdade, a gente maneja a fadiga dentro de cada série para conseguir fazer o máximo possível dentro de cada treino, né? Mas daí é só uma questão de confusão conceitual, né? You gotta stress out the body to get change out of what you're doing. It's just how it works. And I don't. I think you need to train till failure. I am a big component of. Daí aqui a gente chega na parte importantíssima. Porque ele fala: eu acho que você tem que treinar até a falha. E ele já falou no Reels curto dele que ele fala: repetições na reserva é coisa de preguiçoso, você tem que treinar até a falha e tal. Só que se você vai perceber os treinos dele, reparar os treinos dele no próprio Instagram, vamos ver se a gente acha aqui uma, uma série dele. Calma aí. Aqui, ó. 2, 3, 4, 5 repetições iguais, 6, 7, 8 repetições iguais, 9 repetições iguais, 10 igualzinha a primeira, 11 igualzinha a primeira, 12 igualzinha a primeira, 13 igualzinha a primeira, 14, ele está dando um tempinho para conseguir manter a contração, extrair um pouco mais, 15. 15, 14 repetições feitas iguaizinhas à primeira. Isso é falha? Não, isso é repetição na reserva. Falha seria se ele tentasse uma repetição, brigasse bastante para terminar de subir ela, e ali dá para fazer isso por causa da estabilidade que o Smith oferece, ainda que seja uma remada curvada, e tentasse uma repetição e não concluísse ela. E ele não faz isso. E daí ele explica aqui o que ele entende por falha, né? Porque ele fala que tem que treinar até a falha, mas daí ele explica o que é falha para ele. Training, and when I say failure, I mean like mechanical failure, like that. Então, quando ele fala falha, não é falha mecânica, que é um conceito completamente abstrato, mas vamos ver o que ele explica aqui. Last rep where your form is literally gonna break if you do another rep. You're done. Because sure, you could probably get another one, maybe another two, but now you are probably involving other muscle groups that don't need to be involved. So I'd rather you just stop where you need to stop because there's not much more to do and do another set just like that. Então, ele fala que ele para no momento em que a execução dele deixa de ser perfeita. Só que tem aquela, né? Às vezes a gente vai ter uma ou duas repetições ali para realmente chegar com zero na reserva e que a nossa execução não vai ser perfeita, mas também não vai ser ruim. Só que ele deixa muito claro que a partir do momento que perdeu o padrão de execução, ele já para, porque ele não acha que tem necessidade de continuar e prefere fazer uma outra série exatamente dessa forma, com essa qualidade de execução. Cara, isso aqui é o puro suco do manejo de fadiga. Então vocês percebam, o Nick Walker, apesar de ter enraizado na cabeça dele a mentalidade de bodybuilder, de dar o seu máximo e etc., ele faz no instinto manejo de fadiga porque é o mais inteligente a se fazer, simples assim. You, in my opinion, will get greater results. You will hit the target muscle a lot better. You have more time under tension. And then you can maximize the rest pause set. And I think that will be the great. E daí ele justamente falando, pelo fato de ele manejar a fadiga, né? Ou seja, fazer isso permite com que ele faça com mais qualidade os exercícios, tenha uma melhor tensão direcionada ao músculo e maximiza, melhora a série fragmentada que ele vai fazer depois. Cara, isso é o puro suco de manejar a fadiga, para performar melhor nas séries subsequentes. Greatest asset. Now, obviously, I'm a little more experienced, so you don't have to do a rest pause set on every exercise. I truly don't think it's needed. I honestly purely just do it out of enjoyment, and I know that I can handle it.
Então ele fala que ele é um cara experiente, né, muitos anos de treino, que você que está assistindo não precisa fazer um rest pause, um cluster, né, em todas as séries que você faça, né, todos os exercícios ele faz porque ele gosta, né? Então a questão da adesão ao treino e porque ele sabe que ele consegue aguentar isso. E daí só recapitulando aquilo que eu falei, porque eu acredito que isso seja muito mais uma configuração de cluster e maior reps, apesar dele usar o termo rest pause. Porque o rest pause é até a falha concêntrica. Só que ele nunca chega na falha concêntrica, ele chega no que ele chama de falha, como é? Falha mecânica, né? Alguma coisa assim. É que é falha técnica, basicamente, o que é basicamente deixar repetições na reserva. Então, quando ele vai fragmentar a série, se ele treina séries retas assim, na hora que ele vai fragmentar a série depois, ele faz as repetições enquanto ele ainda mantém uma qualidade de execução, descansa, faz o pequeno descanso, faz as repetições enquanto ele mantém uma qualidade de execução. Ele não chega na falha de fato em nenhum momento, na falha concêntrica, que é a simples falha de você tentar levantar o peso e não conseguir. Então, cara, puro manejo de fadiga, repetições na reserva, 2 séries por exercício, uma série fragmentada ao final. Tirando a faixa de repetições que ele gosta de fazer, repetições mais altas, o treino do bebezinho é o puro suco do treino pesado com progressão de carga e manejo de fadiga, cara. But I think if you know how to connect slow negatives, shoot up, contract the muscle as hard as you can, you should two sets should be all really you need. And I found what works best for my body is more of the higher rep. E daí ele fala, se você sabe fazer uma execução controlada, né? Então você faz uma excêntrica lenta, padroniza essa execução, explode na subida, contrai muito bem o músculo. 2 séries é tudo que você precisa para o exercício. E daí aqui ele vai falar que ele percebeu que para ele repetições mais altas funcionam melhor. Not so much the lower rep that you see a lot of people doing, like 6 to 8 reps. Especially for legs, I just find that to be kind of productive and not enough stimulant, in my opinion. I stay anywhere from 12 to 15, sometimes 20, and I've. Então ele explica que é contraprodutivo fazer 6 a 8 repetições, ele acha que não acumula estímulo bastante, que ele fica por volta de 12 a 15 e em pernas às vezes vai para 20. O que eu acho que é isso aqui? Ele reduziu a quantidade de séries totais que ele faz. Como ele não tem um entendimento muito aprofundado de o que é volume de treino, então se você reduz a quantidade de séries ou você tem que adicionar mais exercícios, ou a única outra forma de você acumular volume é fazer mais repetições dentro dessas séries que ele reduziu. Ele entendeu, até pela questão de fazer um exercício com o máximo controle em todas as repetições, desse jeito perfeito mecanicamente que ele gosta de executar, que umas repetições um pouco mais altas são melhores para ele. O que assim, 12 a 15 repetições, eu não considero treino fofo. 20 repetições, eu já acho que já está passando de um ponto ali onde não tem necessidade, mas no fim das contas, ele está acumulando volume, e especialmente para pernas. Ele tem como ponto fraco de desenvolvimento do físico dele pernas. Então ele precisa fazer volumes mais altos em pernas. Só que se ele não tem esse entendimento técnico que a gente tem, de que o que é volume de treino, então se você reduz a quantidade de séries por exercício, você tem que compensar de alguma forma, adicionando mais exercícios ou adicionando mais dias de treino daquele músculo, e ele está treinando 4 dias na semana, qual é a maneira dele adicionar mais carga de trabalho de alguma forma ali? Até porque ele é um cara forte e coloca bastante peso nos exercícios, mesmo nessa quantidade de repetições. É subir a faixa de repetições. É a forma que eu acho mais inteligente e produtiva? Não, mas não deixa de ser um acúmulo de volume. Moto passando aqui para variar, né? Não deixa de ser um acúmulo de volume e, como eu já falei no vídeo anterior sobre volume de treino, a hipertrofia ela ainda é volume dependente, ainda que a gente fale disso tudo aqui. Manejo de fadiga, dissipação da fadiga, fazer um treino mais inteligente e etc. And I do that with every body part now. And I feel like that has given me the most growth, the most roundness, the most detail in my physique. So that's really, to sum it up, that's just really how I evolved. I just learned that, the quality over quantity is what's going to matter most. And you probably don't need as much as you really think you need to get the most out of the muscle.
Daí ele fala, né? Qualidade acima de quantidade, você provavelmente não precisa de tanto quanto você acha que precisa para conseguir tirar o máximo de hipertrofia que você quer. Train quads again, for example, it's maybe 6 sets per workout, once a week. Então, quadríceps aqui. Daí ele fala que não é low volume, né? Mas ele fala que para quadríceps ele está fazendo 6 séries por treino na semana. Então, se ele está contando as séries retas, a gente bota aí série fragmentada. E em cada uma dessas vão ser, então, 9, 3, para cada duas dessas, uma série fragmentada, 9 séries totais, né, em repetições mais altas. Então, assim, sim, é um volume baixo, sim, bebezinho. And I know how to connect so well that realistically, I could probably get away with doing one set, but mentally, I like to train. That's just not gonna work for me. I'm just gonna be honest. I'm gonna do another set. So, E daí ele sente que ele treina com qualidade tão boa que ele poderia fazer uma série por exercício. Mas, como ele gosta de treinar, isso não faria um bem para ele do ponto de vista de adesão. Então ele faz outra série. E a série fragmentada, né, que ele coloca em separado nessa conta aí. Um, eu não acho que funcione assim, né? Não é porque né, essa história de você tirar o máximo de uma série tá ok, porque a gente sabe que hipertrofia vem de acúmulo de trabalho, mas beleza, é o que ele tá falando aqui. but it's also, you gotta pay attention to what you can recover from. You know, if you're Ah, e sabe uma coisa que você tem que fazer também? Se você não quer ter todas essas preocupações de entender tudo isso aprofundadamente e não se preocupar em nada, simplesmente seguir um plano que vai te trazer resultados com o seu máximo volume recuperável e uma periodização e planejamento que permite você progredir, link da descrição, minha consultoria, o último link ali, me chama no WhatsApp e entre para o meu time que tudo que você aprendeu aqui vai ser simplesmente pelo prazer de aprender, porque eu pensarei em tudo. E aproveitando, não deixe de deixar o like e hypar esse vídeo para chegar em mais pessoas. E deixe nos comentários sugestões para vídeos futuros. legs once a week, sure, you could probably go a little harder in the session, but if you plan on doing legs every 4 days or every 5 days, you got to make sure, in my opinion, you should be fully recovered at least a day or two prior to that leg day. You know, if the day before you're still sore and you wake up that morning of leg day and you finally feel great and recovered, to me, that's not enough time. I'd rather have a full day, at most 2 days, to be fully recovered. Até que ele está falando sobre a sensação de recuperação, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores que não tem nada a ver com o músculo em si. E provavelmente essa questão de ele sentir a dor muscular tardia é por causa das repetições altas, né? Se ele não ficasse indo para 20 repetições e ficasse por volta de 12 a 15 em todas as séries, ele nem ia ter essa necessidade de percepção de recuperação que ele está falando aqui, que ele tem que sentir um dia inteiro muito bem recuperado para poder treinar pernas de novo. Mas é isso, é o que eu falei, né? Errinhos conceituais que uma pessoa que não é estudiosa do assunto vai acabar cometendo. On my leg days before I go hit it again, so I know I'm about to maximize again and I'm fully recovered. But that's just something that you learn over time. But yeah, that's basically how my training has evolved. Ele falou que é basicamente dessa forma que o treino dele evoluiu. E é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa análise, deixe nos comentários. Não esqueçam dos meus patrocínios. Soldiers Nutrition, cupom BISO para o melhor custo-benefício do mercado em suplementos. Coliseu Equipamentos, para você ter uma academia em casa ou dar um upgrade na sua academia, caso você seja dono de academia, chama eles lá, fala que você viu aqui no meu canal. E é isso, estamos juntos, Mirmidões. Até a próxima!